Olá, meus amigos. Vamos para mais uma mensagem de fé e esperança? Eu sei que tá difícil, né? Nossa, como tá difícil ter esperança com tanta coisa triste, tanta coisa difícil acontecendo. Mas a gente tem que lutar contra a maré, a gente tem que ter força. Porque se a gente tem fé, se a gente acredita, se a gente tem sonhos, e assim, a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que nós vamos ter muitos obstáculos, principalmente se nós estivermos no caminho certo, se nós estivermos buscando o caminho certo. Por quê? Porque o caminho torto é sempre o mais fácil, né? Então, se você quiser que as coisas saiam de uma forma bacana, se você quiser ser uma pessoa melhor, primeiro, você vai ter que ter uma dose de paciência. Meu Deus do céu! Com você mesmo, porque você muitas vezes também está esgotado, e com as outras pessoas. Conta a história que uma professora, tinha que ser, né? Uma professora foi dar uma prova surpresa. Os alunos desesperados, né? Porque isso pode se dizer que faz o quê? Uns 30 anos, porque agora não se desespera por nada. Você pode dar prova surpresa, pode fazer uma sabatina com eles. Se você não souber o que é sabatina, não precisa procurar no Google. Sabatina é uma chamada oral, tá? Então, hoje você pode fazer o que você quiser com o aluno, que ele não se espanta, ele não fica nervoso, ele não fica em pânico, né? Com raríssimas exceções. Mas vamos imaginar que lá, há tempos atrás, a professora foi dar uma prova surpresa. E aí, eu achei engraçado, porque essa história, ela é muito conhecida. Mas eu ouvi recentemente, e a pessoa quando contou de uma forma que eu me identifiquei muito. Porque assim, realmente é outra década, né? Outro século, uma coisa de outro século. Porque ele contou assim, né? Que a professora distribuiu a folha de carteira em carteira e assim um cheiro de álcool do mimeógrafo, porque eu sou da época do mimeógrafo, não sei, pode ser que vocês não sejam, mas então era álcool para todo lado, então o aluno já ficava totalmente, né, fora de si pelo cheiro de álcool que existia lá naquele bem abençoado mimeógrafo, que você passava folha por folha e você não tinha tendinite, hein? Olha só, hoje nós temos o computador, as folhas são impressas e nós estamos tudo ferrado, tudo torto. Mas enfim, e o tal do mimeógrafo, que as pessoas com um pouquinho de mais idade vão se lembrar e vão falar, nossa, eu tinha meu próprio mimeógrafo. Gente, isso é uma honra, era um orgulho você ter o seu mimeógrafo, porque você não precisava chegar na escola e ficar na fila de professores para usar o mimeógrafo. Até o dia que jogaram fora todos os mimeógrafos, porque acharam aquilo tudo ultrapassado. E o que aconteceu é que nós ficamos sem mimeógrafo e sem uma outra possibilidade de fazer as cópias, para até conseguir o progresso, enfim. Bom, voltando à história. Então, a professora distribuiu uma folhinha para cada aluno, aquele cheiro de álcool, porque tudo aquele tinha saído do mimeógrafo, né? Que se você não sabe o que é, procure lá no Google para você ver o desenho, é uma coisa assim, quase que, vamos dizer assim, daquelas coisas das caçadas, daquela coisa medieval. É medieval. É medieval. Mimeógrafo é medieval. Mas já existiu e ainda existe. Bom, aí, como era de costume, nós deixávamos a folha de cabeça para baixo, para não ver as questões, né? E aí, quando chegava o momento exato, todos viravam a folha. Muito bem. Qual a surpresa desses alunos quando eles viraram a folha e viram que na folha não tinha nada escrito? Ao contrário, tinha uma manchinha, somente um pontinho ali escuro na folha. E a grande questão que eles tinham que responder na prova era a seguinte: eles tinham que falar sobre a impressão que eles tiveram sobre aquela folha que eles receberam. Gente, não teve uma criatura que não falou do pontinho escuro na folha. Uns levaram para um lado transcendental, que era uma coisa, né, mística, outros que a folha estava suja mesmo, outros que, enfim, cada um deu a sua explicação e fez a sua dissertação ou redação em cima do tal do pontinho escuro, né, daquela mancha que tinha lá no meio da folha. Não era uma mancha, né? E aí, essa história nos mostra que nós somos muito isso. Você tem uma folha deste tamanho,
toda em branco, mas você tem um pontinho escuro no meio. E aí, toda aquela parte em branco, você não dá nem atenção, porque o que te incomoda é o pontinho no meio da folha. Isso quer dizer que você tem tanta coisa boa na sua vida, tantos momentos, tantas situações, tantas bênçãos de Deus, mas se uma coisa não der errado, você vai ficar o dia inteiro reclamando, falando, esperneando por causa do pontinho que existia na folha. Vai dizer que você não é assim de vez em quando. Vai dizer que você não enche a paciência, todo mundo deixa, enlouquece todo mundo na sua casa. Enlouquece até você mesmo. E aí você vai dormir, ainda sonha com o pontinho lá que estava na folha. Misericórdia. E você se esquece que você tinha tantos espaços em branco para poder fazer tantas coisas na sua vida. Eu acho que às vezes nós somos ingratos demais e nós somos medrosos demais. É muito mais fácil focar naquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu não vejo, eu tenho que batalhar para criar. E assim é a vida. Eu tenho que criar possibilidades, criar situações para ser feliz. E a felicidade, ela pode estar num sorvete de caramelo com um monte de coisa lá, ou simplesmente num dia de sol, numa praia. Eu sempre falo isso para vocês. Sabe por quê? Felicidade é uma coisa de dentro para fora. Quanto mais a gente convive com pessoas extremamente infelizes, a gente mais dá valor à felicidade que a gente tem. Porque a gente vê que nós temos essa capacidade de ressurgir das cinzas. É como o fênix, né? Acho que vocês já ouviram falar também da história do pássaro que ressurge das cinzas. Ele chega até o último estágio, praticamente morto, e renasce para recomeçar. Recomeçar é muito difícil, exige muito, exige coragem, exige garra. Sim, levantar de manhã todos os dias, encarar aquelas pessoas que nós temos um pouquinho mais de medo, que nós sabemos que abalam as nossas estruturas, isso tudo é muito difícil. Mas o importante é que a gente tenha consciência de que lá de dentro da nossa alma nós temos muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E quando a gente realmente quer, a gente consegue. Quando a gente quer, aí que está o detalhe. Às vezes a gente não quer, a gente se sabota. A gente fala, eu queria tanto isso, mas é tão difícil, eu não vou conseguir. Ninguém conseguiu, por que eu vou tentar? E aí, se eu não gostar de mim, se eu não acreditar no meu potencial, quem é que vai acreditar? Ninguém. É isso que a gente tem que começar a pensar. Será que o outro não me desvaloriza porque eu também me desvalorizei primeiro? Eu sempre digo que as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. E eu acho isso uma grande verdade. Mas, sabe o que acontece? A gente sempre acha que deve dar uma segunda chance. E é aí que a gente entra pelo cano. Eu não digo com todas as pessoas, mas 99,9%. Então, o que eu acho que vocês precisam, nós precisamos mudar. Nós precisamos parar de esperar que a felicidade venha do telefonema do outro, da visita do outro, do beijo tão esperado, do olhar, do elogio. Por que eu tenho essa necessidade tão grande de fazer as coisas para que os outros gostem de mim? Porque eu preciso tanto que gostem de mim. Porque essa carência aumenta cada vez mais. Quando na realidade, para que eu seja feliz, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos. E sonho às vezes é uma coisa tão simples, tão fácil de realizar. E às vezes a felicidade não está em realizar os meus sonhos, está em realizar os sonhos das pessoas que eu amo, ou até daquelas pessoas que eu nem conheço, que eu sequer conheço. Então, o que acontece? Eu nunca me esqueço de uma situação de uma vizinha muito querida e ela foi parar num asilo
porque os netos a colocaram ali, venderam a casa, jogaram os animais na rua e nós fomos visitá-la. E ela, o desejo dela, o sonho dela, claro que ela tinha outros sonhos, né? Mas os outros ela sabia que não podia conquistar. E o que ela pediu simplesmente foi um refrigerante, que vocês conhecem bem a marca, né? E aí eu saí, comprei e levei para ela. E nunca mais eu me esqueci disso, porque era tão simples, porque no fundo a gente volta a ser criança. E os nossos sonhos, quanto mais idade a gente tem, mais simples eles são. Quando a gente é muito jovem, a gente quer tantas coisas. E quando a gente tem mais idade, as pequenas coisas, os pequenos detalhes, eles fazem toda uma diferença. Então, por favor, pelo amor de Deus, pare de olhar para o pontinho manchado na folha e use todo o espaço que está em branco para você poder colorir a vida, para você poder ser uma pessoa melhor, para você poder dar exemplos, para você poder fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros. Isto vai te fazer tão feliz, tão completo. E vai fazer com que você possa botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, cansado pelo dia que foi exaustivo, mas dormir tranquilo, sabendo que você deu o seu melhor e que aquele pontinho que tinha ali na folha, ele foi abduzido por todas as outras coisas lindas que você colocou ali nela. A vida é assim. Você pode ficar olhando para aquela coisa triste que te fez mal, ou você pode preencher a sua vida de colorido e ser feliz. Meus amigos, fiquem com Deus, um grande beijo, sejam felizes, aproveitem cada dia. A gente nunca sabe se vai ter a sorte de acordar no dia seguinte. A vida, ela é muito mágica, mas ela passa assim, ó, rápida demais. Fiquem com Deus, um lindo dia, um abençoado dia e sejam muito felizes. Realizem os pequenos sonhos, porque estes é que vão construir o ser humano maravilhoso que você pode vir a ser, para você e para os outros. Beijo no coração. Fiquem sempre com Deus.